Meus queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos mais uma vez, fortalecidos pela fé e pelos laços de amor que nos unem a Deus. A oportunidade de estarmos juntos para explorar a profundidade das Escrituras é um verdadeiro privilégio, uma dádiva que devemos valorizar profundamente. Hoje, temos a chance de mergulhar em um dos temas mais poderosos da Bíblia, as profecias de Isaías. Este é o 10º tópico do nosso projeto de 24 horas com a Palavra de Deus, uma jornada espiritual que tem sido uma bênção em nossas vidas. Cada passo que damos juntos nos aproxima mais da verdade e da luz que só a Palavra de Deus pode nos oferecer, iluminando nossos caminhos em meio às trevas deste mundo. Vocês que estão aqui hoje, seja ao vivo ou assistindo posteriormente, fazem parte de algo grandioso e transformador. Vocês são os que têm sede de justiça, os que buscam a sabedoria divina com fervor, e é por isso que sinto uma gratidão imensa por compartilhar este momento com vocês. A busca pela verdade é uma jornada que nunca deve ser subestimada, e a companhia de almas tão dedicadas torna-se essa caminhada ainda mais especial. Antes de nos aprofundarmos das profecias de Isaías, gostaria de expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês por estarem aqui, dedicando seu tempo e coração à busca pela sabedoria de Deus. É um privilégio estar cercado por pessoas que, como vocês, têm fome e sede de justiça, que anseiam por uma vida plena, abundante e repleta de propósito. Se você ainda não faz parte de nossa comunidade, eu o convido a se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e todos aqueles que precisam de uma transformação em suas vidas. Estamos todos aqui para aprender, crescer juntos, apoiar uns aos outros na caminhada com Cristo e levar a luz de Sua palavra aos confins da terra. Cada um de nós tem um papel vital a desempenhar nesta missão, e juntos podemos fazer uma diferença significativa no mundo. Nossa caminhada até aqui tem sido repleta de revelações e ensinamentos profundos. Já exploramos a criação do mundo, onde contemplamos a majestade de Deus ao trazer tudo à existência. Aprendemos sobre a fé de Abraão, que nos ensinou o poder da obediência e da confiança em Deus em meio às adversidades. Seguimos com a vida de José, cuja história nos mostrou a importância da perseverança e da fé, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Também refletimos sobre a libertação do povo de Israel sob a liderança de Moisés, um exemplo poderoso de como Deus nos guia em tempos de opressão e desespero, sempre nos conduzindo à liberdade. Discutimos os 10 mandamentos, que são o alicerce de uma vida reta e abençoada, orientando-nos sobre como viver em harmonia com Deus e com nossos semelhantes. Josué nos ensinou sobre a coragem necessária para tomar posse das promessas de Deus, enquanto Davi nos inspirou com sua confiança inabalável no Senhor, mostrando-nos que, com fé, podemos vencer qualquer gigante que se erguer contra nós. Exploramos os Salmos de Davi, onde encontramos consolo, segurança e a certeza de que Deus é nosso refúgio em tempos de tribulação. A sabedoria de Salomão nos guiou a buscar a compreensão e o discernimento em tudo o que fazemos, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Cada um desses tópicos foi uma preparação para o que estamos prestes a explorar hoje, um mergulho profundo nas profecias de Isaías, o profeta que viu o futuro de Israel e do mundo com uma clareza impressionante, revelando o plano divino com detalhes que nos deixam maravilhados até hoje. Agora, estamos prontos para mergulhar nas profundas águas das profecias de Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías não foi apenas um profeta, ele foi um mensageiro de Deus, um porta-voz escolhido para trazer esperança e advertência ao povo de Israel. Suas palavras não apenas moldaram o destino de uma nação, mas também apontaram para a vinda do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Isaías nos oferece uma visão clara e poderosa do plano redentor de Deus, um plano que transcende o tempo e se estende até nós, hoje. Ao explorarmos essas profecias,
veremos como elas podem nos guiar a uma vida de paz, justiça, restauração e plena conexão com Deus. E, ao fazermos isso, vamos descobrir maneiras práticas de aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, experimentando sua paz, sua justiça e a plenitude da vida em Cristo. Este é um momento de grande importância espiritual, e estou ansioso para compartilhar essa jornada com vocês, sabendo que seremos dessa experiência ainda mais fortalecidos na fé e no amor de Deus. Parte 1. O contexto histórico e o chamado de Isaías. Para compreendermos plenamente as profecias de Isaías, é fundamental primeiro mergulharmos no contexto histórico em que ele viveu e serviu como profeta. Isaías, filho de Amós, nasceu em Jerusalém e exerceu seu ministério profético durante um período de grande turbulência política, social e espiritual em Judá. Esse período abrangeu os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, cada um enfrentando seus próprios desafios e crises. O povo de Israel estava dividido em dois reinos: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Ambos os reinos enfrentavam ameaças externas de poderosos impérios como a Síria e a Babilônia, cujas expansões territoriais traziam constantes tensões e guerras. Internamente, a situação também era precária, com a corrupção e a idolatria se infiltrando em todas as esferas da sociedade. A fé do povo estava enfraquecida, e muitos haviam se afastado dos caminhos de Deus, abraçando práticas pagãs e injustiças que ofendiam profundamente ao Senhor. Isaías, sendo um homem de profunda sensibilidade espiritual e uma fé inabalável, foi chamado por Deus para ser sua voz em meio a essa crise. Sua missão era difícil e exigente, pois ele precisava confrontar o povo com a verdade, chamar a reconciliação com Deus, e ao mesmo tempo, trazer mensagens de esperança e redenção para aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor. O chamado de Isaías para ser a voz de Deus em meio a essa confusão é um dos momentos mais significativos de sua vida. Ele foi escolhido não apenas para advertir o povo sobre o julgamento iminente devido à sua desobediência, mas também para oferecer uma visão de esperança, apontando para o futuro glorioso que Deus havia planejado para seu povo. A experiência do chamado de Isaías é descrita com detalhes impressionantes no capítulo 6, versículos 1 ao 8, onde ele tem uma visão majestosa do Senhor. Essa visão não é apenas um relato histórico, é um dos momentos mais profundos de revelação divina registrados da Bíblia. Isaías vê o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas de suas vestes enchem o templo. Esta imagem é uma poderosa representação da glória e majestade de Deus, algo que transcende a compreensão humana e deixa Isaías completamente extasiado. O que Isaías vê não é apenas um Deus distante, mas um Deus que é imensamente presente, cuja glória enche não apenas o templo, mas toda a criação. A visão é tão impressionante que Isaías é tomado por um profundo sentimento de reverência e temor. Nesta visão celestial, Isaías testemunha algo que poucos tiveram o privilégio de ver: o próprio Senhor sentado em um trono alto e exaltado, com as abas de suas vestes enchendo o templo. Ao redor do trono, serafins, anjos de 6 asas, clamam incessantemente: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus é tão poderosa que os umbrais das portas se movem e o templo se enche de fumaça, uma manifestação física da presença divina que deixa Isaías impressionado. Ao contemplar a santidade de Deus, Isaías é imediatamente confrontado com sua própria pecaminosidade e se vê incapaz de suportar a visão da glória divina. Ele exclama: Ai de mim! Estou perdido! Pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este é um momento de autoconhecimento profundo, onde Isaías reconhece a vastidão da distância entre a santidade de Deus e sua própria condição humana.
É uma experiência que nos lembra da grandeza de Deus e da nossa própria fragilidade diante dele, algo que todos nós devemos refletir ao nos aproximarmos de Deus. Neste momento crucial de reconhecimento de sua própria condição, um dos serafins voa até Isaías, segurando uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele toca os lados de Isaías com a brasa e declara que sua iniquidade foi removida e seu pecado perdoado. Esse ato simbólico de purificação é um prenúncio da graça divina, mostrando que Deus não apenas chama, mas também purifica e capacita aqueles que escolhe para o seu serviço. Após essa purificação, o Senhor faz uma pergunta que ressoa em toda a eternidade: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E Isaías, agora fortalecido e purificado, responde com coragem e humildade: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um dos momentos mais poderosos da Bíblia, onde vemos um ser humano se oferecer completamente ao serviço de Deus, ciente das dificuldades e desafios que o aguardam, mas confiante na força e na graça do Senhor. Isaías estava disposto a enfrentar qualquer coisa para cumprir a vontade de Deus, e isso é algo que devemos admirar e buscar em nossas próprias vidas. Sua disposição em servir é um exemplo de obediência absoluta, algo que devemos nos esforçar para emular em nossa caminhada cristã, sabendo que o chamado de Deus, embora desafiador, é sempre acompanhado de sua capacitação e graça. Este é um momento crucial na vida de Isaías, que marca o início de seu ministério profético e define o curso de sua vida. Ele foi escolhido por Deus para ser sua voz em um tempo de grande necessidade, e sua resposta foi de completa obediência e disponibilidade. Isaías sabia que a tarefa à sua frente não seria fácil, ele seria rejeitado por muitos, incompreendido por outros, e enfrentaria oposição tanto de líderes quanto do povo. No entanto, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custasse. Essa disposição nos leva a refletir sobre o que significa ser um servo fiel de Deus, especialmente em tempos de crise e incerteza. A coragem e a fé de Isaías são inspiradoras, e seu exemplo nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a maneira como respondemos ao chamado de Deus. Será que estamos dispostos a seguir a Deus com a mesma determinação e coragem, mesmo quando o caminho é difícil e incerto? Será que temos a fé necessária para confiar que Deus nos capacitará para realizar sua vontade, assim como fez com Isaías? Essas são perguntas importantes que devemos fazer a nós mesmos enquanto continuamos a nossa jornada de fé. Vamos refletir sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Assim como Isaías, cada um de nós tem um chamado de Deus, um propósito divino para cumprir nesta vida. Embora nosso chamado possa não ser tão dramático quanto o de Isaías, ele é igualmente significativo aos olhos de Deus. Somos chamados a ser testemunhas do Senhor neste mundo, a brilhar como luzes em meio às trevas e a carregar a verdade e o amor de Deus em um mundo que muitas vezes rejeita esses valores. A questão que devemos nos perguntar é: como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas? Muitas vezes, nos sentimos incapazes, inadequados ou até mesmo com medo de aceitar o que Deus nos pede. Podemos pensar que nossas falhas nos desqualificam, que nossas imperfeições nos tornam inadequados para a missão que nos foi dada. No entanto, a história de Isaías nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele nos purifica, nos fortalece e nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir o chamado que Ele nos dá, independentemente de nossas fraquezas e limitações humanas. Podemos sentir, como Isaías, que não somos dignos ou capazes de realizar a tarefa que Deus nos confia. Às vezes, nos vemos como impuros, inadequados e cheios de medo do que isso pode significar para nossas vidas. No entanto, a verdade é que Deus não nos chama por causa de nossa perfeição, Ele nos chama apesar de nossas imperfeições. Ele nos purifica, nos capacita e nos envia para cumprir sua vontade. O importante é estarmos dispostos a dizer sim ao chamado de Deus,
mesmo quando isso nos leva para fora de nossa zona de conforto. Quando respondemos com fé, Deus nos capacita além do que podemos imaginar. Ele transforma nossas fraquezas em força, nossos medos em coragem, e nossas dúvidas em convicção. O que Deus busca em nós é um coração disposto e obediente, pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa disposição de servir a Deus com humildade e confiança é o que Ele mais valoriza e é o que nos permite realizar grandes coisas em seu nome. Um exemplo poderoso disso é a história de um homem que conheci, que viveu por muitos anos afastado de Deus. Envolvido em atividades que o distanciavam da fé, ele estava em um caminho de autodestruição. Contudo, em determinado momento, ele sentiu um chamado profundo de Deus que o levou a reconsiderar toda a sua vida. Apesar de se sentir impuro e indigno de qualquer coisa boa vinda de Deus, o chamado foi tão forte que ele não pôde ignorá-lo. Ele se voltou para Deus, pediu perdão e buscou uma nova chance de viver conforme a vontade divina. Sua transformação foi tão completa que todos ao seu redor notaram a mudança. Aquele que antes estava perdido, agora caminhava na luz de Deus, guiando outros a encontrar essa mesma luz. Esta história é um testemunho poderoso de como Deus pode transformar qualquer vida, por mais perdida que pareça, quando há uma resposta de fé ao seu chamado. Hoje, esse homem é um líder em sua comunidade, ajudando outras pessoas que, assim como ele, estavam perdidas e sem esperança. Ele frequentemente afirma que, se não fosse por aquele chamado de Deus, ele não estaria vivo hoje. Ele não apenas aceitou o chamado de Deus, mas também foi profundamente transformado por ele. Sua vida é um testemunho do poder de Deus para mudar, restaurar e usar aqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso nos leva a refletir sobre como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas próprias vidas. Será que estamos dispostos a confiar nele, mesmo quando não entendemos completamente seu plano? Estamos dispostos a dizer sim, mesmo quando isso nos leva a lugares desconhecidos e incertos? Que possamos ser como Isaías, prontos e dispostos a seguir a voz de Deus, onde quer que Ele nos leve, confiando que Ele nos capacitará e nos guiará em cada passo do caminho. Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos chama para diferentes propósitos, mas o objetivo final é sempre o mesmo: glorificar o seu nome e expandir o seu reino na terra. Que possamos estar sempre prontos para responder ao chamado de Deus, com a mesma disposição e coragem que Isaías demonstrou. E que, através de nossa obediência, possamos ver a mão de Deus operar de maneiras poderosas em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Não importa quão pequeno ou insignificante nosso papel possa parecer aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, cada ato de obediência tem um valor eterno e pode ter um impacto profundo no cumprimento de seus propósitos. Que possamos, então, abraçar nosso chamado com fé e coragem, sabendo que Deus nos capacitará para realizar tudo o que Ele nos chamou para fazer. Parte 2. A importância das profecias messiânicas de Isaías. As profecias de Isaías sobre o Messias são centrais para a compreensão do plano de salvação de Deus. Isaías viveu cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, mas suas profecias são tão precisas e detalhadas que é impossível não ver nelas o cumprimento perfeito na vida de Cristo. Essas profecias não apenas prepararam o povo de Israel para a vinda do Salvador, mas também continuam a nos oferecer uma compreensão mais profunda da identidade e missão de Jesus. Cada profecia de Isaías sobre o Messias é uma peça de um grande quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente com a vida e o ministério de Jesus, revelando o plano soberano de Deus desde o princípio dos tempos. A forma como Isaías descreve o Messias, com detalhes que capturam tanto sua natureza divina quanto sua missão terrena, é uma evidência clara de que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para ver o futuro com uma precisão impressionante. No capítulo 7, versículo 14, Isaías profetiza: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal,
Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O nome Emanuel significa Deus conosco, e essa profecia é cumprida no nascimento de Jesus Cristo. Jesus não é apenas um grande mestre ou um profeta, ele é Deus encarnado, que veio ao mundo para estar conosco, para viver entre nós e nos redimir. O cumprimento dessa profecia em Cristo é uma das provas mais claras de que Jesus é o Messias prometido, o Salvador que veio para trazer-nos a um mundo e reconciliação entre Deus e os homens. Isaías nos dá essa visão maravilhosa de um Deus que não está distante, mas que escolhe habitar entre seu povo, se tornando acessível e presente em nossas vidas. Essa presença de Deus em meio ao seu povo é um dos aspectos mais reconfortantes da fé cristã, pois nos lembra que nunca estamos sozinhos, que Deus está sempre conosco, guiando-nos, confortando-nos e fortalecendo-nos em cada passo de nossa jornada. Outra profecia poderosa é encontrada no capítulo 53, versículo 3 ao 5, onde Isaías descreve o servo sofredor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos saradas. Essa descrição do sofrimento do Messias é uma das passagens mais impactantes de toda a Escritura. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, vê com clareza o sacrifício que Jesus faria na cruz, suportando o peso do pecado de toda a humanidade. A imagem do servo sofredor é profundamente comovente, pois nos revela a extensão do amor de Deus por nós, um amor que se dispôs a suportar o pior dos sofrimentos para que pudéssemos ser redimidos e reconciliados com Ele. Essas palavras são uma descrição precisa do sofrimento que Jesus suportou na cruz. Ele foi desprezado, rejeitado, e sofreu não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele tomou sobre si o peso de nossas iniquidades e, através de seu sofrimento, trouxe cura e redenção para a humanidade. Esse sacrifício é o centro de nossa fé cristã e a demonstração suprema do amor de Deus por nós, um amor que se dispôs a suportar a dor e o sofrimento para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. O servo sofredor de Isaías é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sua morte na cruz foi o preço pago para que pudéssemos ter vida eterna. A cruz, que era um símbolo de vergonha e derrota, foi transformada por Cristo em um símbolo de vitória e redenção. Cada gota de sangue derramada, cada ferida infligida, cada palavra de dor proferida por Jesus na cruz, tudo isso foi para nos trazer de volta ao Pai, para abrir o caminho para a reconciliação e a vida eterna. Vamos juntos refletir sobre o significado do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo, conforme descrito em Isaías, revela o profundo amor de Deus por nós. Jesus, embora não precisasse, escolheu sofrer em nosso lugar, realizando o maior ato de amor que a humanidade já conheceu. Ao contemplarmos a cruz, vemos a extensão desse sacrifício e compreendemos o valor que Deus atribui a cada um de nós. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de vitória, pois foi através desse sofrimento que Jesus derrotou o pecado e a morte, abrindo o caminho para nossa redenção e reconciliação com Deus. Cada gota de sangue derramada, cada ferida infligida, cada palavra de dor proferida por Jesus na cruz, tudo isso teve um propósito cósmico, mudando o destino da humanidade para sempre. Ao meditar sobre o sofrimento de Cristo, devemos lembrar que Ele suportou tudo por amor a nós, para que pudéssemos ser libertos das garras do pecado e ter a esperança de uma nova vida em Cristo. O sofrimento de Cristo também nos ensina sobre o significado do nosso próprio sofrimento. Vivemos em um mundo caído, onde a dor e o sofrimento são realidades diárias.
No entanto, quando olhamos para Cristo, percebemos que o sofrimento pode ter um propósito redentor. Assim como Cristo sofreu para nos redimir, nossos sofrimentos podem ser usados por Deus para nos transformar, purificar e nos aproximar dele. O sofrimento não é um fim em si mesmo, mas pode ser o meio pelo qual Deus trabalha em nossas vidas para nos moldar à imagem de seu Filho. Quando enfrentamos dificuldades, encontramos conforto ao saber que Jesus já passou por isso e está conosco em cada passo do caminho. Nosso sofrimento, quando oferecido a Deus, pode ser transformado em algo belo e significativo, aproximando-nos dele e permitindo-nos experimentar sua graça de maneiras profundas e transformadoras. Conheci um homem que viveu uma grande perda em sua vida, perdendo sua esposa e filho em um trágico acidente. A dor quase o destruiu, levando-o a se afastar de Deus, cheio de raiva e amargura, sentindo que sua fé havia sido traída. Contudo, ao longo do tempo, ele começou a refletir sobre o sofrimento de Cristo e como ele suportou tanto por amor a nós. Essa compreensão de que Cristo entendia sua dor e estava ao seu lado, mesmo em meio à tragédia, começou a curar seu coração. Eventualmente, ele voltou para Deus, e hoje, ele é um conselheiro que ajuda outras pessoas a lidar com o luto e a encontrar esperança em Cristo. Seu sofrimento foi transformado em um ministério que traz cura e esperança para muitos. Essa história é um exemplo poderoso de como Deus pode redimir até as situações mais dolorosas, usando nosso sofrimento para trazer cura e redenção para nós e para os outros. O que parecia ser o fim, Deus transformou em um novo começo, um testemunho de seu poder de restaurar e redimir. Essa jornada de transformação nos lembra que, em Cristo, mesmo as situações mais difíceis podem ser usadas para o bem. Deus, em sua infinita sabedoria, pode pegar nossas maiores dores e transformá-las em fontes de graça e força, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Quando nos entregamos a Ele em nossos momentos de maior sofrimento, encontramos a paz que excede todo entendimento e a certeza de que não estamos sozinhos. Cristo, que sofreu por nós, caminha ao nosso lado em cada provação, oferecendo-nos conforto e esperança. Por isso, ao enfrentarmos nossas próprias cruzes, podemos olhar para o exemplo de Jesus e confiar que, assim como ele transformou a cruz em vitória, ele também pode transformar nossas dores em algo belo e significativo. Que possamos sempre lembrar que o sofrimento de Cristo nos ensina não apenas sobre o amor de Deus, mas também sobre o poder transformador da fé. Que possamos oferecer nossas dores a Deus, confiando que Ele pode usar até nossos momentos mais difíceis para moldar-nos à imagem de seu Filho e trazer cura e esperança ao mundo ao nosso redor. O papel do sofrimento na vida cristã. O sofrimento é algo que todos nós naturalmente tentamos evitar, mas na vida cristã, ele tem um papel essencial. Jesus nos lembra disso em Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Tomar a cruz não significa apenas suportar dificuldades, mas aceitar o sofrimento como parte do caminho que seguimos ao lado de Cristo. Este é um chamado para cada cristão, um lembrete de que a vida de fé não é isenta de desafios. Pelo contrário, é através desses desafios que nossa fé é fortalecida e refinada. Cristo nos chama a segui-lo não apenas nos momentos de glória, mas também nos momentos de dor, confiando que, assim como Ele, venceremos pela graça de Deus. A cruz é o símbolo supremo desse chamado, representando tanto o sofrimento quanto a vitória, o sacrifício e a redenção que estão no coração da nossa fé. Isaías nos mostra que o sofrimento de Cristo foi necessário para nossa redenção. Da mesma forma, o sofrimento que experimentamos na vida pode ser usado por Deus para nos moldar e fortalecer. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos lembrar de que Cristo já passou por isso e está conosco em cada passo do caminho. Podemos confiar que, assim como o sofrimento de Cristo trouxe salvação,
Nossos próprios sofrimentos também podem produzir frutos em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Embora essa verdade seja difícil de aceitar, é uma das maiores promessas de Deus, que Ele está conosco em nossos momentos mais sombrios, trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver. Podemos ter certeza de que Deus não desperdiça nenhuma lágrima, e que Ele está sempre trabalhando para transformar nossa dor em algo belo e significativo. A cruz não nos lembra apenas do sofrimento de Cristo, mas também nos convida a abraçar nossa própria cruz, a aceitar os desafios e sofrimentos da vida como parte do nosso chamado como seguidores de Cristo. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou glorificá-lo, mas que devemos enfrentá-lo com fé, sabendo que Deus está conosco e que Ele pode usar até mesmo nossos momentos mais difíceis para nos moldar à imagem de seu Filho. O sofrimento, quando oferecido a Deus, pode se tornar um meio poderoso de transformação espiritual, uma maneira de nos aproximarmos mais de Cristo e de experimentar sua graça de maneiras novas e profundas. Cristo não apenas sofreu por nós, mas Ele também nos ensinou que o caminho da cruz é um caminho de transformação. Ao aceitarmos nossas cruzes diárias, seja nas lutas pessoais, nas dores emocionais, ou nas provações espirituais, estamos nos unindo a Cristo em seu sacrifício. Essa união com Cristo em nosso sofrimento nos permite participar de sua redenção e nos abre para uma experiência mais profunda de sua presença e poder em nossas vidas. Quando enfrentamos o sofrimento com fé, permitimos que Deus trabalhe em nossos corações, transformando nossas dores em oportunidades de crescimento e renovação espiritual. Além disso, o sofrimento nos ensina a depender mais plenamente de Deus. Em tempos de dificuldade, somos forçados a reconhecer nossa própria fraqueza e a buscar a força que vem de Deus. É nesse lugar de humildade e entrega que encontramos a graça de Deus mais plenamente operante em nossas vidas. Deus nos sustenta em nossas provações e nos dá a coragem e a perseverança para continuar, mesmo quando o caminho parece insuportável. A cruz de Cristo nos mostra que, embora o sofrimento seja inevitável, ele nunca é em vão quando estamos em Cristo. Pelo contrário, é um caminho para a vitória, pois, através da cruz, a morte foi vencida e a vida eterna nos foi concedida. Em resumo, o sofrimento é uma realidade da vida cristã que, embora difícil, carrega consigo o potencial de nos aproximar de Deus e nos moldar à imagem de Cristo. Ao aceitarmos nossas cruzes diárias e as oferecermos a Deus, permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras profundas e transformadoras. O sofrimento não há um fim, mas um meio pelo qual Deus nos leva à vitória, à redenção e à renovação espiritual. Por isso, como seguidores de Cristo, somos chamados a enfrentar o sofrimento com fé e confiança, sabendo que Deus está conosco e que Ele pode usar até mesmo nossos momentos mais difíceis para o nosso bem e para a sua glória. Que possamos sempre olhar para a cruz de Cristo como um símbolo de esperança e transformação, e encontrar em nosso próprio sofrimento um caminho para a graça, a redenção e a vida nova em Cristo. Parte 3. A paz e a justiça no reino de Deus. Isaías, em suas profecias, não aborda apenas o sofrimento e a redenção, mas também a paz e a justiça que acompanharão o reino de Deus. No capítulo 11, versículos 6 a 9, ele descreve uma imagem poderosa: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Essa visão transcende a simples poesia. Ela nos apresenta uma poderosa representação do que significa viver no reino de Deus, um mundo onde a paz reina, onde as inimizades são dissolvidas, e onde a criação existe em perfeita harmonia. Isaías oferece uma esperança que ultrapassa o presente, apontando para um futuro glorioso onde Deus restaurará toda a criação. A paz descrita por Isaías vai além da simples ausência de conflito, é uma paz profunda, que permeia todos os aspectos da vida e da criação, refletindo a ordem divina e o amor de Deus em sua forma mais pura e completa.
Esta visão de paz perfeita, onde não há mais violência ou medo, nos remete a um retorno ao Éden, onde toda a criação vive em harmonia. Mas essa visão não é apenas uma esperança para o futuro, é também um chamado para vivermos de acordo com os valores do reino de Deus aqui e agora. Como seguidores de Cristo, somos convocados a ser agentes dessa paz e justiça em nossas vidas diárias. Isso significa que devemos buscar a reconciliação, trabalhar pela justiça e viver de maneira que reflita o amor e a paz de Deus. Isaías nos desafia a viver como cidadãos do reino de Deus, trazendo um vislumbre desse futuro glorioso para o presente. Cada ato de bondade, cada esforço para promover a justiça e a reconciliação, é uma maneira de manifestar o reino de Deus no aqui e agora, tornando a visão de Isaías uma realidade tangível em nossas vidas e comunidades. A paz que Isaías descreve é muito mais do que a simples ausência de guerra ou conflito, é um estado de plenitude, de bem-estar que envolve toda a criação. É uma paz que cura, que reconcilia e que restaura o que foi quebrado. Essa paz é um reflexo do caráter de Deus, e como seus filhos, somos chamados a ser portadores dessa paz em um mundo que ainda conhece muita dor e divisão. A justiça, por sua vez, é um dos pilares do reino de Deus. Não é apenas a aplicação de leis ou regras, mas uma justiça que corrige o que está errado, que defende os oprimidos e que estabelece a equidade onde há desigualdade. A justiça divina é restauradora, e como seguidores de Cristo, somos chamados a lutar por essa justiça em nossas comunidades e em nossas nações. Esse chamado para viver a paz e a justiça do reino de Deus não é uma tarefa fácil. Requer de nós uma mudança de perspectiva, um compromisso de viver segundo os valores do reino, muitas vezes em contraste com os valores do mundo. No entanto, é através dessa vivência que o reino de Deus começa a se manifestar entre nós. Quando escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, quando optamos por reconciliar em vez de dividir, quando defendemos os fracos em vez de explorar, estamos trazendo o reino de Deus para mais perto da realidade diária. Isaías nos lembra que a paz e a justiça do reino de Deus não são apenas ideais distantes, mas realidades que podem e devem ser vividas no presente. Cada vez que agimos com misericórdia, que promovemos a paz, ou que trabalhamos pela justiça, estamos dando testemunho do reino de Deus. Não podemos subestimar o poder de pequenos atos de bondade e justiça, pois eles são sementes que Deus pode fazer crescer em algo muito maior. Ao nos empenharmos em viver de acordo com os valores do reino, estamos não apenas preparando nossos corações para a vinda plena do reino de Deus, mas também impactando o mundo ao nosso redor, mostrando ao mundo um vislumbre do que o reino de Deus realmente é. A visão de Isaías de um mundo onde o lobo e o cordeiro vivem juntos em paz pode parecer utópica para muitos, mas para aqueles que seguem a Cristo, ela é uma promessa e um convite. Uma promessa de que, um dia, Deus trará essa paz e justiça em plenitude, e um convite para começarmos a viver essa realidade agora, através de nossas ações e decisões diárias. O reino de Deus é tanto um presente quanto um futuro, e como cristãos, somos chamados a ser embaixadores desse reino, espalhando a paz e a justiça onde quer que estejamos. Em suma, Isaías nos apresenta uma visão do reino de Deus que é tanto inspiradora quanto desafiadora. Ele nos chama a não apenas esperar passivamente por esse reino, mas a trabalhar ativamente para trazê-lo à realidade em nossas vidas e comunidades. Como seguidores de Cristo, nossa missão é ser agentes dessa paz e justiça, vivendo de tal forma que o reino de Deus se torne visível aqui e agora, enquanto aguardamos sua realização final. Que possamos responder a esse chamado com coragem e fé, sabendo que cada ato de justiça e cada gesto de paz são passos em direção ao reino de Deus. E agora vamos refletir sobre a busca pela paz e justiça em nossas vidas. A paz que Isaías descreve vai além da simples ausência de conflito, é uma paz profunda, que permeia todos os aspectos da vida e da existência.
É a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento humano, e que guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Como cristãos, somos chamados a ser pacificadores, a buscar essa paz em nossas relações pessoais, em nossas comunidades e no mundo em geral. Essa paz não é algo passivo, pelo contrário, é ativa e exige que tomemos medidas concretas para resolver conflitos, perdoar aqueles que nos ofenderam e trabalhar pela justiça em todas as esferas da vida. Essa paz é um chamado à ação, uma responsabilidade que temos de ser as mãos e os pés de Cristo em um mundo que clama desesperadamente por sua presença. A busca pela paz exige um compromisso contínuo de cada um de nós, que envolve um esforço constante para criar harmonia em todas as nossas interações. Isso significa estar disposto a perdoar, mesmo quando é difícil, e a estender a mão, mesmo quando o orgulho nos diz para recuar. É através de pequenos atos de gentileza e compaixão que a paz de Deus começa a se manifestar em nosso entorno. No entanto, a verdadeira paz de Deus também exige que confrontemos as injustiças que vemos ao nosso redor, pois não pode haver paz verdadeira onde a injustiça prevalece. A justiça, por sua vez, é um pilar essencial do reino de Deus. A justiça divina é perfeita e imparcial, e somos chamados a refletir essa justiça em nossas vidas. Isso significa não apenas viver de maneira reta, mas também defender os oprimidos, cuidar dos necessitados e agir de forma que honre a Deus em todas as nossas ações. A justiça de Deus vai além de simples decisões entre certo e errado. Trata-se de restaurar a ordem divina em um mundo muitas vezes desordenado e quebrado. Quando buscamos a justiça, estamos, na verdade, colaborando com Deus para trazer seu reino à terra, criando um ambiente onde todos são tratados com dignidade, respeito e amor. Para ilustrar o poder transformador da paz e da justiça do reino de Deus, vou compartilhar a história de uma comunidade cristã que viveu esses princípios de maneira exemplar. Em uma região devastada pela guerra e pelos conflitos étnicos, onde a violência havia se tornado parte da vida cotidiana, um grupo de cristãos decidiu que não podia mais permanecer inerte enquanto a destruição e o ódio prevaleciam. Determinados a fazer a diferença, começaram a organizar encontros de reconciliação, reunindo membros de diferentes grupos étnicos que, por muito tempo, haviam sido inimigos. Esses encontros não foram fáceis, foram marcados por momentos de intensa emoção, onde as pessoas compartilhavam suas histórias de dor e perda. No entanto, através dessas histórias, começou a surgir um movimento de perdão e reconciliação. Inimigos de longa data começaram a se perdoar e a trabalhar juntos pela paz. A coragem de enfrentar o passado e a disposição de construir um futuro juntos transformaram essa comunidade de uma zona de conflito em um exemplo vivo de como a paz e a justiça do reino de Deus podem se manifestar na terra, mesmo nas situações mais difíceis. A transformação que ocorreu nessa comunidade é um poderoso testemunho de que a paz e a justiça de Deus não são apenas ideais elevados ou conceitos abstratos, mas são realidades que podem ser vividas e experimentadas aqui e agora. Quando colocamos em prática os valores do reino de Deus, quando nos comprometemos a viver segundo os princípios de paz e justiça que Ele nos ensina, vemos mudanças reais e duradouras acontecerem ao nosso redor. Esta história nos lembra que, como seguidores de Cristo, temos um papel vital a desempenhar na construção de um mundo mais justo e pacífico. Não podemos nos dar ao luxo de ser meros espectadores em um mundo cheio de injustiça e conflito. Deus nos chama a ser seus agentes de mudança, a trabalhar incansavelmente para que sua paz e justiça sejam refletidas em todas as áreas de nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. O desafio que Isaías nos apresenta é, portanto, duplo: buscar a paz e trabalhar pela justiça. Essas duas missões estão intrinsecamente ligadas e são inseparáveis. Não pode haver paz verdadeira sem justiça, e a justiça, por sua vez, abre o caminho para a paz duradoura. Ao abraçarmos esse chamado,
estamos colaborando com Deus para trazer seu reino à realidade, começando aqui e agora, em nossas próprias vidas e nas comunidades em que vivemos. Em conclusão, a busca pela paz e pela justiça no reino de Deus é um chamado que exige de nós ação e compromisso. Somos chamados a ser pacificadores, a perdoar, a reconciliar e a lutar contra as injustiças que encontramos. A paz e a justiça que Isaías vislumbra são mais do que apenas sonhos para o futuro, são realidades que podemos começar a viver hoje, se estivermos dispostos a seguir o exemplo de Cristo e a colocar sua palavra em prática. Que possamos responder a esse chamado com determinação e fé, sabendo que, ao fazê-lo, estamos ajudando a manifestar o reino de Deus da terra. Parte 4. A promessa de restauração. Isaías traz uma mensagem poderosa de restauração, uma profecia que vai além da simples redenção de Israel ou do retorno do povo de Deus do exílio. A promessa de restauração apresentada por Isaías abrange uma renovação espiritual e moral, demonstrando que Deus não apenas conserta o que está quebrado, mas faz novas todas as coisas. Ele transforma o deserto em jardim, a tristeza em alegria e a morte em vida. Esta é a essência do Deus que servimos, um Deus que restaura e renova tudo o que toca. E essa promessa não se limita ao povo de Israel, ela é para todos nós que colocamos nossa fé em Deus. No capítulo 61, versículos 4 ao 7, Isaías profetiza: "E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os antigos desertos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E os estranhos estarão ali, e apacentarão os vossos rebanhos, e os estrangeiros serão vossos lavradores e vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultarão na sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria." Essa passagem é uma promessa de que Deus não apenas restaurará o que foi perdido, mas fará isso de maneira tão completa que aqueles que antes sofreram vergonha e dor experimentarão honra e alegria perpétuas. É uma visão de um futuro onde a justiça de Deus prevalece, e onde seu povo é recompensado por sua fidelidade e perseverança. Essas palavras são mais do que uma simples promessa de restauração, elas são uma garantia de que Deus é capaz de reverter qualquer situação de dor, perda ou fracasso, transformando em algo glorioso. Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas Ele faz isso de uma forma tão completa e abundante que aqueles que antes experimentaram vergonha e sofrimento encontrarão honra e alegria duradouras. Isso nos mostra a profundidade do amor e do poder de Deus, que não se contenta em apenas reparar o que está quebrado, mas em criar algo ainda mais belo do que antes. Para todos aqueles que colocam sua confiança em Deus, essa é a promessa: Ele restaurará suas vidas de maneiras que vão além de qualquer expectativa humana. E essa restauração não é apenas material, mas profundamente espiritual. Deus deseja restaurar nossos corações, nossas almas e nossas mentes. Ele quer nos renovar completamente, de dentro para fora, para que possamos viver de acordo com seu propósito e experimentar a plenitude da vida em Cristo. A restauração que Deus oferece é total, envolvendo todas as áreas de nossas vidas. Ela nos chama a deixar para trás as feridas do passado, a confiar na graça de Deus e a permitir que Ele nos transforme em novas criaturas, aptas a viver a vida abundante que Ele preparou para nós. Esta promessa de restauração é algo que devemos não apenas acreditar, mas também viver em nosso dia a dia, sabendo que Deus está sempre trabalhando para nos restaurar, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Essa promessa também nos desafia a ter uma perspectiva de fé e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tudo ao nosso redor parece estar em ruínas, podemos nos apegar à certeza de que Deus é um restaurador. Ele vê além das nossas circunstâncias atuais e já está preparando algo melhor para nós.
A restauração que ele oferece não é apenas para corrigir o que está quebrado, mas para nos levar a um novo nível de relacionamento com ele e a uma nova compreensão de sua fidelidade e bondade. Além disso, a promessa de restauração de Isaías nos lembra que, como povo de Deus, somos chamados a participar desse processo de renovação. Deus nos convida a colaborar com ele na obra de restauração, seja em nossas próprias vidas ou na vida daqueles ao nosso redor. Somos chamados a ser agentes de cura, a levar esperança onde há desespero, e a ajudar a reconstruir o que foi destruído. Em nossa própria jornada de restauração, Deus nos dá a oportunidade de sermos instrumentos de sua graça e amor, ajudando outros a encontrar o caminho de volta para Ele. Em conclusão, a promessa de restauração de Isaías é uma mensagem de esperança e renovação para todos nós. Ela nos lembra que Deus é um restaurador, que Ele não apenas cura nossas feridas, mas também nos renova completamente, nos preparando para uma vida plena em Cristo. A restauração que Deus oferece vai além do simples conserto, é uma transformação total que nos chama a viver de acordo com seu propósito e experimentar a verdadeira alegria e paz que só Ele pode dar. Independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos confiar que Deus está sempre trabalhando para restaurar nossas vidas, nos levando de volta ao lugar de honra e alegria perpétuos que Ele preparou para nós. Que possamos abraçar essa promessa e permitir que Deus faça a sua obra de restauração em nós, sabendo que, em suas mãos, todas as coisas podem ser feitas novas. Vem comigo para mais uma reflexão sobre a restauração de Deus em nossas vidas. Todos nós enfrentamos momentos de perda, fracasso e vergonha. Nessas horas, é natural sentir-se desanimado, mas a promessa de Deus é clara. Ele pode e vai restaurar essas áreas de nossas vidas. A restauração de Deus pode não ocorrer da forma que imaginamos ou no tempo que desejamos, mas podemos ter certeza de que, com Ele, toda perda pode ser transformada em ganho. O processo de restauração muitas vezes é difícil e doloroso, mas é por meio desse processo que Deus nos molda a imagem de Cristo. Ele pega as peças quebradas de nossas vidas e as reúne de uma maneira que só Ele pode, criando algo belo e novo. Nossa tarefa é confiar nele, mesmo quando não entendemos completamente o que ele está fazendo, sabendo que ele está no controle e que sua restauração é sempre perfeita. Um exemplo poderoso desse tipo de restauração é a história de um pastor que perdeu sua igreja em um incêndio. Anos de trabalho e dedicação foram reduzidos a cinzas em poucas horas. A devastação poderia ter levado esse pastor ao desespero, mas em vez disso, ele colocou sua confiança em Deus. Em meio à perda, ele começou a orar e a trabalhar na reconstrução da igreja, e ao longo desse processo, ele percebeu a mão de Deus em cada detalhe. A nova igreja que surgiu das cinzas era maior e mais forte do que a anterior. Além disso, a fé da congregação foi profundamente renovada, e o número de fiéis aumentou significativamente. Esta experiência não apenas restaurou o que foi perdido, mas também fortaleceu a comunidade espiritual de forma inimaginável. A história desse pastor é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de transformar tragédia em triunfo. Ele não apenas reconstrói o que foi destruído, mas ele faz isso de maneira que ultrapassa nossas expectativas, trazendo beleza das cinzas e vida da morte. Em momentos de crise, podemos nos sentir tentados a desistir, mas essas são precisamente as ocasiões em que devemos confiar ainda mais na promessa de restauração de Deus. Ele está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo, e Ele nos convida a confiar que, no final, seu plano é perfeito. A restauração que Deus oferece vai além da reparação, ela envolve renovação e transformação completas. Em vez de simplesmente remendar o que está quebrado, Ele nos faz novos, capacitando-nos a viver de acordo com seu propósito e a experimentar a plenitude da vida em Cristo. Portanto, ao enfrentarmos nossos próprios desafios e perdas,
podemos ter esperança, sabendo que Deus é capaz de restaurar todas as coisas, tornando-as mais belas do que antes. Ele nos convida a colocar nossa confiança nele, permitindo que sua obra de restauração se realize em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. A esperança da restauração final. A promessa de restauração de Deus vai além desta vida e aponta para a restauração final que ele trará em seu reino eterno. Isaías, no capítulo 65, versículos 17 ao 19, profetiza: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Essa profecia nos oferece a esperança final que todos aguardamos, a criação de novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Essa promessa de restauração completa e final de toda a criação é o que sustenta nossa fé. Ela nos lembra que, apesar das lutas e sofrimentos desta vida, Deus está preparando um futuro glorioso, onde viveremos eternamente em sua presença, desfrutando de alegria e paz perpétuos. Essa é a esperança que nos motiva a perseverar, confiantes de que, no final, Deus triunfará sobre toda dor e nos levará para viver com Ele em glória eterna. É essa certeza que nos dá forças para continuar, sabendo que nosso destino final é de plena restauração e comunhão com o Criador. Meus queridos irmãos e irmãs, ao chegarmos ao fim deste estudo sobre as profecias de Isaías, espero que vocês tenham sido profundamente tocados pela palavra de Deus. As profecias de Isaías nos ensinam que, mesmo em tempos de julgamento e sofrimento, Deus está sempre agindo para restaurar, redimir e trazer paz e justiça ao seu povo. Ele nos lembra que a história não termina com a dor, mas com a promessa de uma nova criação, onde Deus fará todas as coisas novas. Essa é a mensagem central das profecias de Isaías, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a certeza de que, no final, Ele trará redenção e restauração para todos aqueles que colocam sua confiança nele. Isaías nos convida a enxergar além das circunstâncias presentes, a olhar com esperança para o futuro glorioso que Deus preparou para aqueles que o amam. É uma visão que transcende as dificuldades e aponta para um tempo de paz eterna, onde não haverá mais lágrimas, dor ou tristeza. Esse é o destino final que Deus nos oferece através de sua graça e misericórdia. Cada palavra profética que estudamos não é apenas um relato do passado, mas uma promessa viva para nosso futuro. Agora, convido todos a nos unirmos em oração, pedindo a Deus que grave essas verdades em nossos corações e que elas se tornem vivas em nossas vidas. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pelas profecias de Isaías, que nos revelam tua justiça, tua paz e tua promessa de restauração. Senhor, pedimos que nos ajude a viver de acordo com essas verdades, para que sejamos instrumentos de tua paz e justiça em nosso mundo. Restaura as áreas quebradas de nossas vidas, cura nossas feridas e nos dá a esperança de tua redenção. Que possamos viver cada dia com a expectativa da nova criação, onde viveremos eternamente em tua presença, em alegria e paz perpétuos. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos, gostaria de encorajá-los a continuar firmes deste projeto de 24 horas com a Palavra de Deus. Cada tópico que abordamos juntos é uma oportunidade de crescimento espiritual e transformação de vida. Se você ainda não teve a chance de assistir aos outros temas, eles estão disponíveis em nosso canal. Cada um desses tópicos é uma peça vital neste grande quadro da redenção que Deus está pintando em nossas vidas. Lembrem-se, este canal é um recurso valioso para sua caminhada espiritual. Nosso objetivo aqui é trazer a palavra de Deus de forma profunda, autêntica e transformadora.
Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas transmissões e compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e todos aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Juntos, podemos espalhar a luz de Deus e transformar vidas ao redor do mundo. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. Que a paz de Cristo inunde seus corações e que a graça de Deus os acompanhe sempre. Que estejamos sempre conscientes de que em Deus, todas as coisas são possíveis. Mantenham-se firmes na fé, e lembrem-se, a restauração de Deus está sempre ao nosso alcance, independentemente dos desafios que enfrentamos. Até a próxima, meus queridos irmãos e irmãs. Fiquem na paz do Senhor, confiantes de que Ele está trabalhando em suas vidas, trazendo redenção, paz e renovação a cada momento. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.